Certo dia, um homem teve uma ideia brilhante de criar uma história sobre um espião muito louco e habilidoso que decide investigar uma base de um país inimigo. História essa que não podia se limitar a apenas uma folha de papel ou um livro. História tão grande e envolvente que ele poderia criar algo mais intenso, algo que você pudesse jogar. Então Hideo Kojima, criador da história, decidiu entregar o seu roteiro à Konami, empresa de videogame, que a partir desse momento não queria se arrepender de ter aceito tal história. E assim, somos apresentados ao protagonista Gray Fox, cujo verdadeiro nome é Frank Yeager, que era um mercenário e único agente da Foxhound a alcançar o codinome Fox, a mais alta recomendação da unidade, além de ser condecorado 5 vezes. Ou era isso que nós pensamos do nosso protagonista, porque alguns dias depois, Gray Fox envia apenas 2 palavras para seus superiores: Metal Gear. E sem mais nenhuma notícia, Big Boss envia Solid Snake, um novato, porém muito talentoso, e o nosso verdadeiro protagonista. E então, Snake se infiltra na base logo após ele encontrar Diane e Jennifer, membros da resistência contra Other Heaven. Com a ajuda delas, Snake consegue resgatar Gray Fox, que explica os fatos envolvendo Metal Gear. Trata-se do primeiro blindado capaz de operar em qualquer terreno e lançar mísseis nucleares. Literalmente, o Metal Gear conseguiria mudar os rumos de uma guerra. Com o Metal Gear em seu poder, Other Heaven estava tentando estabelecer a superioridade militar. Opa, tudo bom? Estive sumido por um tempo, estive em férias, estive viajando. Se você esteve esperando pelo vídeo do Metal Gear, eu sei, você tava ansioso. Assim, né? Até eu não tava tão ansioso assim pelo vídeo. Mas, enfim, hoje estamos aqui para falar sobre o Metal Gear de NES, né? Estava eu um belo dia olhando coleções e coleções, vídeos na internet de jogos antigos. E lá estou eu e me deparo com 2 vídeos. Um do AVGN, de Metal Gear de NES. Eu falei, legal, depois eu vejo. E aí, um dia depois, eu acho o vídeo do Sr. Wilson sobre o Metal Gear de NES também. Aí eu te falo, uau, você achou algumas coisas raríssimas, né? Achar conteúdo brasileiro e gringo de Metal Gear. Pra falar a verdade, de gringo tem bastante. O foda é achar de BR fazendo conteúdo de Metal Gear de NES, porque é muito raro. E eu não tô nem zoando. Mas é isso aí. Vamos lá. No início, eu comecei pensando, deve ser um jogo ruim, porque os dois falaram que é ruim, etc. Deu um monte de bug, erro gráfico, o caralho. Não, meu amigo. Meu amigo, você não entendeu o que eu disse ainda, não é mesmo? Estou falando de um jogo que, tirando realmente seus erros, ele pode ser um jogo bom. E sim, eu vou ter que dar uma de advogado do diabo hoje. E sim, se você está se perguntando por que eu estou usando uma camisa florida, estive de viagem, andando por aí, aproveitando a vida. Mas sim, se você está perguntando por que eu estou atrás de um chroma key, eu finalmente tenho um chroma key. Olha que incrível. Vai aparecer algum memezinho aqui engraçado, olha só que incrível. Olha isso. Isso aqui é da hora. Essa pessoa é da hora. Esse tucano aqui é da hora. Porque sim, tucanos são legais. Vamos ir direto ao vídeo, né? Porque tô enrolando muito. E, bem, espero vocês daqui a pouco, né? Depois que a gente analisar esse game. Ou, sei lá, essa desgraça. Não sei ainda como que eu vou falar. E vamos ver. Vejo vocês daqui a pouco.
nada que chama as boas férias não faça nada de bom, não é mesmo? Cara, quanto tempo que eu não ando por aqui. Olha só, teia de areia até no teto, mano. Que incrível. A propósito, o que dia estamos? Uou, estamos no final de janeiro já? Uau, é impressionante. Uau, eu não lembro. Nada que umas boas férias em Miami não resolvam meus problemas da vida, não é mesmo? Ai, cacete, eu tava precisando tirar aquele trampo, aquele peso das costas. Cara, você não faz ideia, passar com essa mochila do aeroporto foi complicado. Agora que a gente pegou uma bolada em Miami, agora tá na hora de voltar a trabalhar. Olha, foi bom ter tirado essas férias. Pois é, nem me fala. Ei, a propósito, o que a gente tem aqui pra jogar? Uou, eu fiquei de fazer vídeo desse jogo, né? Metal Gear de NES. Uou, caramba, quanto tempo sem jogar isso. A propósito, eu tinha que fazer vídeo disso, né? É verdade. Desculpa a demora se vocês queriam tanto ver esse vídeo durante esses últimos meses. E eu prometi pra vocês que eu ia lançar isso antes de janeiro. Antes de fevereiro, como terminar, né? Ou começar, não sei. Então, bora lá. Acabei de voltar de viagem. Não queria jogar. Mas, já que estamos aqui, vou aproveitar e ganhar um pouco mais de dinheiro com isso aqui. Na hora de vocês receberem algo que vocês merecem. Um review desse jogo. E eu falei que eu ia ser advogado do diabo disso aqui, né? Mentira, eu não vou ser advogado do diabo disso, nem ferrando. A minha ideia pra falar desse jogo vai ser jogar todo ele, falar os pontos bons e negativos e xingar ele se for necessário. Bom, vamos começar com o vídeo a seguir. Na verdade, eu acho que a gente devia ter começado esse projeto já fazia tanto tempo. Ok, eu acho válido vocês receberem esse vídeo. Então, ajeita essa postura, prepare sua pipoca, pois vai começar finalmente o review de Metal Gear de NES. Está na hora de voltar a trabalhar, baby. Cara, é sério que você só decidiu gravar isso agora? Pô, cara, você é mó preguiçoso, olha só o que você tá fazendo. Você esperou acabar praticamente um mês ou até mesmo um ano pra decidir começar a trabalhar em alguma coisa a respeito do jogo? Tá bom que eu sou tão preguiçoso desse jeito. Desde quando eu sou tão preguiçoso assim, Jubi? Você me conhece desde quando a gente começou essa desgraça de canal? Qual é? Dá um desconto, vai. Você também é preguiçoso e eu não reclamo. No dia que você preferiu jogar truco em vez de sair de casa, eu não fiquei reclamando. Então, dá um desconto, tá bom? Eu não tenho culpa de que eu preferi jogar truco com você ou com os caras do boteco porque o Central Park não tem capivaras. E outra, do que você tá falando, seu merdinha? Você acha que eu esqueci de que você tem que gravar um vídeo de Metal Gear? Então você vai ficar nesse blá 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 todo aí. Então vamos nessa, vamos ver quem tá errado. Eu vou provar pra você que você tá errado de ficar xingando um jogo à toa. Está na hora de provar pra vocês que esse jogo não é ruim. Vocês estão tanto esperando por ele, e eu vou mostrar pra você e pra esse cabeça louca que ele está errado. Bom, está na hora. Vou provar pra vocês que vocês estavam errados esse tempo todo. Bom, antes de nós começarmos de fato a falar sobre o jogo em si, vamos analisar primeiro a capa e depois eu vou falar um pouco sobre a empresa responsável por isso. Bom, a capa... Ei, essa pessoa não é familiar? Sim, ela é familiar. Talvez pra vocês não, mas pra mim ela é muito familiar. Ele é o Kylo Reese, do Exterminador do Futuro. Exatamente. Tá aparecendo o trecho aí na tela pra vocês. Esse é o Kylo Reese. Exatamente. Eles escolheram o Kylo Reese pra ser o
o Snake da capa. E o que mais me impressiona disso tudo é que a questão maior de se parar pra pensar é que é uma empresa razoavelmente famosa dos anos 80. E como não foi banida... eu não sei. Bom, vamos falar de alguns dos 3 títulos mais famosos que ela tem. E o primeiro título que essa empresa fez, um deles, na verdade o primeiro que ela fez, que lançou pro Nintendinho, o NES, foi o Metal Gear, em 1988. Ou melhor, junho de 1988. Pois é. Essa empresa também é responsável por alguns outros jogos com um título certamente famoso. Roller Games, Mission Impossible e até mesmo Teenage Turtles, de 1989. E, pra melhorar ou piorar, sei lá, a Ultra é uma empresa fachada. Ela não é uma empresa definitiva. Ela foi uma empresa temporária de 1988 até 92, que era propriedade da Konami e que depois virou Konami of America. Ou seja, ela era uma fachada para depois se tornar a Konami norte-americana. Bom, agora que nós sabemos um pouco sobre a Ultra e um pouco sobre a capa do jogo, vamos direto ao assunto. Vamos ver o que esse jogo tem a nos oferecer. Mais zoado que isso, bom, eu não sei dizer ao certo. Bom, então pega seu controle e venha comigo sofrer junto nessa aventura maluca. Ou sei lá. Bom, de início o jogo ele tem a nos oferecer essa bela tela de título que dura 2 segundos. Exatamente, 2 segundos. E temos a opção de Start, ou seja, iniciar o jogo, ou irmos direto para o Continue, que é a tela de password. Bom, depois eu vou falar daqui a pouco, lá pra frente, sobre os passwords. Vamos começar o jogo e vamos ver do que ele tem a nos oferecer. Ué, pera. O Snake trabalhando com equipe? Desde quando esse jogo tem equipe? Eu não lembro de o Snake trabalhar com pessoas. Eu lembro que ele trabalhava através de codec com pessoas, mas não dentro de uma base se infiltrando. Não é como se isso fosse algum tipo de missão consideravelmente famosa por infiltração que tem mais de uma pessoa. Bom, eu sempre pensei que ele trabalhava sozinho, mas... ok, né? Ok. O Big Boss nos fala que temos que... a nossa missão é se infiltrar. Beleza. E que o nome da missão é N313. Que, por sinal, isso é uma referência. Eu não vou ficar dando spoilers da história de Metal Gear, porque eu acho que é interessante vocês mesmos conhecerem um pouco dessa história, que ela é bizarra. Bom, e ele nos fala que a base Alder Heaven é a base que nós estamos nos infiltrando. Ok. Até essa parte, o enredo consegue ir direito até onde o original vai. Na verdade, a história em si é igual à do jogo original. E você me fala, por que então você está jogando o jogo que é um port mal feito de um outro jogo de um outro PC para um console de mesa com gráficos piores e até mesmo com erros de ortografia e até mesmo gameplay cagada? Simples. Porque é mais acessível e porque eu não consegui usar o emulador de MSX. E fora que eu tô aqui para fazer algumas leves comparações. Bom, vai estar aparecendo na tela algumas comparações gráficas do jogo de NES e do jogo de MSX. São diferenças notáveis até para gráficos e por tamanho de sprites de personagens. Bom, mas não vou ficar fazendo comparações técnicas, pois esse não é o meu trabalho. Eu tô aqui para insultar e até mesmo ver se o jogo vale a pena no fim das contas. Então vamos continuar nesse túnel da dor. Bom, antes de continuarmos com o túnel da dor, eu preciso falar algumas coisas sobre o controle. Bom, os direcionais realmente andam como era de se imaginar, né? O Start ele pausa o jogo e o Select, que é o menu. Só que tem um pequeno problema.
O A, você seleciona o que você quer do menu. Qual menu você quer? Temos o menu de itens, temos um menu de alguma outra coisa que eu não lembro. E temos o menu de transmissão por rádio. E independente de qual menu você for utilizar desses, o Select é o que abre o menu. Porém, o A, ele vale em alguns. Porém, quando você seleciona um item e aperta Select de novo, você volta para onde você estava, onde você usou o item. Exemplo, binóculos. Quando você pega o binóculos, você utiliza ele e você volta, né? Você aperta o A, fecha o menu e vai e pode selecionar as áreas que você pode olhar com o binóculo. É sempre uma sala depois da sua. Mas tem um pequeno porém. Depois de usar o item, você vai apertar Select de novo, o mesmo menu de item, selecionar um local que não está sendo utilizado nenhum item, apertar A ou B, sei lá. Mas para fechar o menu, você não aperta o B, você aperta o Select. Ou seja, a navegação de menu, geralmente elas funcionam com cancelamento através de dos botões normais do controle, sem ser de novo apertando o Select. É tipo você apertar o botão de menu de abrir inventário e depois fechar com o mesmo botão. É claro que você pode fazer isso, mas eu acho bizarro para um jogo que é antigo, que deveria ter pelo menos duas formas de cancelar essa movimentação de maneira mais rápida. Fora que isso pode se tornar confuso na ação do tiroteio, por exemplo. Em momentos que você tem que trocar de arma porque você está sem munição. E tem armas que chefes específicos morrem com isso. Com certas armas que você mesmo tem no inventário. Ou seja, é algo a se refletir. Mas é algo que é complicadinho de entender de início. Ainda mais porque esse jogo em geral é uma desgraça normalmente. Então não tenho o que ficar falando. Bom, a navegação de menus ela é algo que tem escrito no manual, mas aí venhamos e convenhamos, quem tem um manual hoje em dia? Ninguém praticamente. Então, como que a gente faz pra jogar um jogo que a gente nem direito tem um manual? É claro, você pode tentar procurar o manual na internet, mas quem vai ficar lendo o manual de um jogo de 1988? Aí, a não ser que seja um jogo RPG, aí tem que realmente procurar informações nos manuais. Tipo Zeldas antigos. A propósito, eu falei da dificuldade dele. Bom, se você não sabe como é a dificuldade desse jogo, bom, você vai acabar de ver esses trechos de eu levemente irritado com esse jogo. Por que eu não consigo jogar isso? Eu lembro que era bom. Por que eu tô errado? Eu lembro que era tão bom, era divertido, de certa forma. Não é possível, eu devo ter jogado outro jogo pra estar tão enganado desse jeito. E outros gráficos não eram nem assim. Ou eram? Eu não lembro. Cara, por que esse jogo tem que ser tão difícil? Ao ponto exagerado. Desisto de jogar essa bosta também. Que droga, eu pensei que eu ia conseguir jogar alguma coisa boa. Bom, mas há algo a mais ao comentar. E não adianta falar que eu não mostrei tanta gameplay, porque o resumo dela... Bem, é o que vocês acabaram de ver. Dor e sofrimento. O que você mais vai ver nesse jogo é a tela de Game Over. Então, se você não for um tipo de jogador cauteloso, igual muitas pessoas não são... Bem, esse jogo não é pra você, meu caro. Infelizmente. Esse é aquele clássico tipo de jogo que você morre, você volta do início. Mas, esse jogo tem checkpoint sim, tá? Fique tranquilo. Se caso você morrer no meio da base, você tem um checkpointzinho de onde... uma partezinha lá do jogo. Eu não vou ficar dando spoilers porque... os outros canais que já meio que destrincharam esse lado. Mas... bem, eu tô aqui mais pra destrinchar o jogo por si só. Histórias, tretas durante a produção e... é isso. Bom, de acordo com o Kojima, esse é um dos jogos que ele mais detesta da franquia. E ele não gosta dessa versão do NES.
Que eu acho meio estranho, por mais que ela não é 100% fiel, ela faz um bom serviço. Apesar de que o Metal Gear, em si, o Metal Gear não é uma arma, é um computador. Ok, né? Hideo Kojima considera Metal Gear de NES um jogo ruim. Mas ele é realmente ruim? Não, te digo que não. Por quê? Hideo Kojima queria a ideia que Metal Gear fosse um jogo de se infiltrar em bases inimigas. Essa era a ideia principal do jogo. Mas, por algum motivo, na versão de NES, ela é um pouco labiríntica, tendo vários caminhos para seguir, e muitos deles não te davam para lugar nenhum, ou até mesmo para caminho sem saída. Então, pro Kojima, só esse início já era motivo do jogo ser ruim, e até mesmo pelos erros ortográficos que tinha das traduções do jogo. Afinal de contas, era um jogo japonês traduzido para o inglês. E foi por algum desses vários motivos de Hideo Kojima não querer que o público consuma o Metal Gear de NES, mas sim o de MSX, que era 10 vezes melhor e tinha um desenvolvimento muito mais bem feito, sem erros ortográficos e até mesmo uma boa história e fácil de entender. E tendo a mecânica de infiltração, ou seja, melhor do que a do próprio console. Então é por isso que Hideo Kojima considera Metal Gear de NES um jogo ruim. Mas se a gente ignorar esse lado do Hideo Kojima que disse que Metal Gear de NES é ruim por conta de infiltração de base, e analisarmos em si a gameplay, eu acho que a análise de partes do mapa são mais complexas do que mesmo em si a gameplay, porque a gameplay é bem simples, subir e descer de um lado para o outro, igual os Zeldas tradicionais. Mas por algum motivo ele ainda tem o seu toque especial. Por mais que Metal Gear tenha realmente sua história bem confusa e bem complexa e foi tentando se desenvolver com o tempo, sem muitas ideias de como seguir. Bem, ele tem uma história bem desenvolvida e bem familiar com a da própria versão de MSX. Então, não é necessariamente um jogo 100% ruim. Então, por isso que eu acho que Hideo Kojima só exagerou nessa análise crítica. Afinal de contas, ele não é um crítico da IGN, eu acredito. Mas como desenvolvedor, a gente entende o lado dele, pois é uma obra que ele trouxe às mãos da Konami. E o máximo que a Konami poderia fazer era evitar ela fazer cagada. E o que eu acho engraçado é que a Ultra, que é a empresa que fez o jogo, é a mesma responsável por fazer o jogo da Tartarugas Ninja de arcade pro NES. E que é um jogo excelente e muito bem avaliado até hoje em dia, como um dos melhores jogos do NES. Eu acho que teve gente demitida nesse ano. Do meu ponto de vista, Metal Gear de NES não é um jogo ruim e nem bom. Ele é um jogo diferente e muito mal explorado, ainda mais se compararmos com a época que estamos falando. Afinal de contas, Metal Gear, tanto pro MSX, tanto pro NES, eram bem complexos e bem diferentes. Assim como Zelda, clássicos até. O primeiro e o segundo jogo são bem complexos e necessitava de guias e até mesmo ajuda dos próprios desenvolvedores para as revistas de games. Por isso que Metal Gear de NES não é um jogo ruim. E só é um jogo avançado pelo seu tempo, e fora que era uma época que as indústrias de videogames estavam se adaptando ao mercado. Então, criticar um jogo por dizer que ele é ruim por conta de não ter a mecânica principal, que é se infiltrar em bases. Cara, para um jogo de NES, eu sei que a ideia era ter infiltração, mas o que faz melhor a ideia de infiltração é o Snake's Revenge, que foi o Metal Gear 2 lançado pra ele, inspirado, acredito eu, que no Metal Gear 2 de MSX. Eu acredito. Mas enfim, ele é um jogo bom, conseguiu chamar a atenção, mas ainda acho Snake's Revenge pior que Metal Gear 1 de NES. Ele conseguiu se desenvolver bem, tem sprites até que bem bonitinhos e até que uma paleta de cores bem acessível, bem interessante e acessível para depois modificar. Porém, um jogo 8 bits de Metal Gear bom mesmo, sem seus de NES, é o de Game Boy Color. Porém, muita gente hoje em dia, para comprar uma cópia, tanto das versões de NES, tanto as versões de Game Boy Color, são caras e dói pelos preços. E ainda mais se você for aqui do Brasil e quiser importar eles.
Situação complicada pra nós aqui do Brasil. Mas não deixa de ter uma oportunidade de você jogar eles em emulador e poder, sei lá, deixar na sua televisão pra poder jogar. Que eu acho interessante, pois assim facilita pra análise do jogo. Assim, tendo mais certeza de jogar. Por isso que eu acho que emuladores têm a sua certa importância. Eles mostram jogos bons que você depois pode até comprar eles fisicamente. Muitos jogos bons eu descobri jogando em emuladores. Por exemplo, eu tenho umas cópias de jogos de Game Boy aqui que eu só comprei porque eu conheci os jogos por conta de emulador. E isso é meio irônico, para falar a verdade. E é por isso que eu digo que Metal Gear de NES não é ruim. E como isso é uma análise e barra documentário barra análise do jogo como a VGN e Colônia Contra-Ataca, minha nota final para esse jogo é 7 de 10. Não é um jogo ruim, porém suas mecânicas e erros ortográficos atrapalham não tanto. Os ortográficos são o de menos. Afinal de contas, eu acho que a história é o que você vai querer menos saber da versão de NES. Mas se caso você quiser saber da versão de MSX, ela é melhor. Por isso que jogar a versão de NES é para quem mais quer jogar algo mais descontraído. Algo mais próximo que um Metal Gear tradicional e divertido. Porém, a questão de navegação de menus é algo bem cagado. E, sério, você se perde fácil se você não se lembrar que tem diferentes funções em cada momento diferente. Então é por isso que Metal Gear de NES às vezes pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. Tirando todas essas partes complicadas, o jogo é muito bom e divertido. Porém, tome cuidado. E eu acho que a necessidade de ter mais checkpoints e até mesmo um codec para salvar o jogo seria necessário. Ainda mais porque estamos falando de um jogo que exige você explorar. E resetar um jogo 500 vezes para você continuar procurando e explorando os lugares onde você tava é triste. E fora que ele não funciona à base de save, mas sim password. Por isso que eu não considero Metal Gear um jogo 100% ruim. Afinal de contas, ele só é um jogo que não foi bem explorado e muito criticado pelas suas mecânicas principais. Afinal de contas, todos os jogos do NES nunca tiveram mecânicas diferenciadas. Mas Metal Gear e Zelda são vários de poucos casos de jogos como jogos com um desenvolvimento diferente e até mesmo interessante e inovador. Por isso, está de parabéns esse jogo, pois ele é um jogo não ruim, interessante. Eu recomendo que você jogue ele para conhecer ele, preferência em emuladores, que são mais fáceis e mais acessíveis. De preferência, jogue ele para conhecê-lo, não para criticá-lo e fazer um vídeo zoeira igual eu tava pensando em fazer no começo, que era para ser uma cópia de AVGN / Colônia Contra-Ataca. Não, melhor não. A minha ideia é fazer algo mais crítico de análise. Não é um jogo 100% ruim, mas tem essas mecânicas zoadas. Tanto que ele foi até citado várias vezes em revistas da própria Nintendo, com tanto fotos de dicas, tanto quanto um manual até que bem ilustrado e bem simples e completo para explicar as funções do menu. Afinal de contas é necessário, ainda mais se para pensar que a mecânica de navegação de menu é bem zoada. Mas enfim. Cara, tudo bem. Eu percebi que o jogo é ruim também, mas que tal a gente parar de sofrer com esse jogo e aproveitar aquilo que a gente trouxe de Miami? Afinal, se é pra sofrer, vamos sofrer com um jogo difícil, porém que seja bom, né, no fim das contas, em vez de você ficar sendo masoquista de si mesmo com esse jogo idiota. Quer saber? Você tem razão, jogo. Eu acho que a gente devia aproveitar a propósito, como você mesmo falou, aquele negócio de Miami, sabe? É verdade, né? A gente tem aquele negócio de Miami. É pra já. Você tem razão, Júlio. Eu acho que a gente devia esfriar a cabeça e aproveitar para tomar uns gorós. A propósito, pega aí, vai. Sabe, Jubi, eu acho que saímos de Miami, mas Miami nunca saiu de nós, cara.
um drink, um gole por Miami. Sabe, se a gente quer se ferrar tanto, por que a gente não começou a jogar um jogo bom que é difícil pra um cacete? Eu acho que a gente deve aproveitar sim. E aproveitar pra tomar o máximo que isso aqui tem a oferecer. A propósito, eu nem mostrei o quanto de dinheiro a gente pegou, né? A propósito, quanto que a gente tinha pegado em dinheiro aqui? Oh, isso sim que eu chamo de grana, hein, meus amigos? Yes, baby! Oh yeah! Time is money. Sabe, Juvi, acho que a gente aproveitou pra pegar aquela bela da uma bolada lá em Miami. Eu acho que tá na hora de realmente a gente aproveitar. Quer saber de uma coisa? Dane-se Metal Gear de NES. E só pra finalizar, eu nunca achei Metal Gear de NES ruim. Eu só acho que ele tem muito potencial ainda pra ser produzido. Ele é um jogo antigo, mas sabe, que é bom, mas não bom o suficiente pra gente falar, cara, ele é bom até jogável hoje em dia. Igual Zeldas e Marios antigos e Pokémons antigos. Eu acho que todo jogo antigo ele tem essa sua raiz e importância, mas no fim nós sabemos que jogos como ele são aceitáveis hoje em dia, mas não perfeitos. São legais, dá pra dar risada, mas ao mesmo tempo são caóticos e são infernais. Foi uma boa jornada conhecer um pouco desse jogo e conhecer sua história. E no fim das contas, era isso que eu tinha a dizer sobre esse jogo. É um jogo mais ou menos, não é um jogo muito bom, nem muito ruim. Ele é aceitável. Claro que hoje em dia, por suas devidas dificuldades, ele é complicadinho de jogar e etc. Mas o resto ele não é ruim. É um jogo aceitável, bom até, divertido. Mas eu não acho que ele é um jogo que você... é aquele tipo de jogo que você chega em casa do serviço, liga o videogame e joga. A não ser que você gosta de se ferrar todo dia. Então isso é uma opção sua, né? Então não posso fazer muito por você. E é isso. Eu acho que eu tinha a dizer sobre esse jogo tudo isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ele foi um vídeo bastante demorado para sair. Desculpa por isso, eu sou meio idiota às vezes, eu demorei pra postar. E sim, a piadinha não é verídica, mas ela é equivalente pro vídeo, né? E agora, se vocês me derem licença, eu vou estar mergulhando no dinheiro do MrBeast. Se vocês me derem licença, está na hora de me afogar no dinheiro que estava dentro dessa maleta. E, quer saber de uma coisa? Não sei quando eu vou voltar, mas em breve eu vou voltar para falar de outros jogos. Me aguardem, pois jogos como Metal Gear são interessantes assim de se analisar. Eu sou o John e até o próximo vídeo. Se cuidem! Esse vídeo é uma produção especial de 2045 Studio. Obrigado por assistir.